que se observa muitas vezes é que, embora convivendo na mesma casa, é apenas uma casa e não um lar. Falta carinho, apoio, respeito e dedicação com a criança. Esses fatores são essenciais para a boa formação do ser humano. É claro que se a criança não aprende, desde a primeira infância, o que é o amor, atenção e respeito, não tem isso introjetado em sua personalidade e, portanto, futuramente não pode dar o que não recebeu, o que desconhece. Não vai ter pelos outros a consideração e o respeito que desconhece. Quem não recebe não sabe reconhecer. Então desconhece. Por desconhecimento, a criança não pode dar, quando adulto, o que não recebeu durante a primeira infância. Isso cria uma pessoa com uma personalidade que chamamos doentia, trazendo sérias dificuldades nos relacionamentos, inclusive na sua vida adulta. A falta da autoestima, o complexo de inferioridade, é a revolta até mesmo a nível inconsciente. Leva esta pessoa a querer provar eternamente para si mesmo e para os outros a sua capacidade, a sua inteligência, a sua importância, gerando assim uma competição e uma concorrência frequente, desleal e desumana. É uma pessoa eternamente insatisfeita consigo mesmo. Não tem noções de limites para suas ações ou atitudes, Maria. E o psicopata, apesar de dissimular e desleal, gente, é dotado de inteligência suficiente para manipular e atingir os seus objetivos a qualquer preço. Cria uma forte estratégia que requer um nível até superior, eu diria que de inteligência. É uma pessoa invejosa e capaz de atingir ou destruir até mesmo aquele a quem admira, para provar para si mesmo que é melhor que o seu alvo. Na maioria das vezes, é um verdadeiro camaleão ou um lobo em pele de cordeiro. Tal indivíduo é geralmente envolvente, tem uma fala macia, é atraente, simpático e demonstra ser muito, muito dedicado. Mas no fundo, lá no fundo, só faz isso para conseguir os seus objetivos, ou seja, dinheiro, fama, riqueza, status, poder e reconhecimento. Uma pura representação, sem o menor vínculo afetivo. E o que é pior, a total ausência de sentimento de culpa, vergonha ou remorso. Por isso é muito importante, eu diria que é fundamental, tratar a criança como criança, ou seja, suprir as suas necessidades, ainda que mínimas, para que ela possa se tornar um adulto sadio e realizado. Não podemos esquecer que a criança de hoje será o adulto do amanhã e trará como bagagem para a sociedade o reflexo do que viveu. Exatamente isso. Em psicanálise, compreendemos a psicopatologia como uma grave patologia do superego, sendo uma síndrome do narcisismo maligno, ou seja, narcísico é egocêntrico, aquele que é apaixonado exageradamente por si mesmo. A estrutura do tipo narcisista, do psicopata, teria as seguintes características, preste atenção: autorreverência excessiva, grandiosidade, tendências à superioridade, exibicionismo, dependência excessiva de admiração por parte dos outros, superficialidade emocional, crises de insegurança que se altera com sentimentos de grandiosidade. Normalmente o psicopata diz o que convém e o que espera para aquela circunstância, demonstrando até mesmo uma suposta afinidade ou identificação com a pessoa. E teatraliza as situações, tornando-as vantajosas para ele, podendo fazer-se arrependido, ofendido, magoado, simulando tentativas de suicídio até. Com a sua personalidade narcísica, quer ser admirado, quer ser mais rico, mais bonito,
etc. Assim, ele tenta adaptar a sua realidade à sua imaginação, à sua personagem do momento. Esse indivíduo pode converter-se no personagem que a sua imaginação cria, como adequada para atingir os meios com sucesso, propondo a todos a sensação de que estão de fato em frente a um personagem verdadeiro, Maria. Realmente, é verdade. Isso ocorre com muita frequência. O psicopata tem dificuldades para afiar a sua impulsividade, devido a uma debilidade do superego e a falta, lógico, da sensibilidade moral. A ausência de sentimentos éticos e altruístas, somados à falta de sentimentos morais, acaba levando o psicopata a cometer brutalidades, crueldades e até mesmo crimes. Essa impulsividade reflete também uma baixa tolerância às frustrações, refletindo-se na desproporção entre os estímulos e a resposta, ou seja, ele pode responder de forma exagerada diante de estímulos mínimos e triviais, mas também, por outro lado, pode demonstrar uma absoluta falta de reação frente a estímulos importantes. Podem fazer tempestades em copo d'água ou negligenciar totalmente os fatos importantes. Eles são cínicos, manipuladores, incapazes de manter uma relação e de amar incondicionalmente. Eles mentem sem qualquer vergonha, roubam, abusam, trapaceiam, negligenciam suas famílias, amigos, parentes e colocam em risco sua vida e de outras pessoas também. Mas observem bem, além do diagnóstico clínico, são observadas as alterações em exames do cérebro, através da tomografia ou ressonância magnética nuclear funcional. Tais exames mostram, tipicamente, em sociopata portadores de distúrbio de personalidade dissocial, alterações no funcionamento da região cortical anterior do cérebro, responsável pelo controle racional de comportamentos impulsivos, como a agressividade. Também são típicas as assimetrias funcionais nos núcleos da base do cérebro, envolvidos no controle do comportamento voluntário e da cognição, e ainda no sistema límbico, que é responsável pelas emoções. O distúrbio de personalidade dissocial não tem tratamento. Os portadores nem sequer sofrem com esse distúrbio, mas causam imenso e profundo transtorno a outras pessoas. Com frequência precisam ser afastados do convívio social, cadeia ou manicômio judiciário. Geralmente é onde eles vão parar. Filhos de psicopatas ou sociopatas são as suas maiores vítimas, condenados a uma vida de sofrimento, violência, privação e punição injustificada e continuada. Ao mesmo tempo em que esses pais sociopatas são capazes de exibir para toda a sociedade uma perfeita, mas falsa imagem de pais dedicados e zelosos para com seus filhos. Uma falsa imagem de bons cidadãos e cidadãos pacatos. Portanto, uma deficiência do superego. A predisposição inata para a impulsividade e agressividade, mas as experiências negativas da infância criam condições propícias para o desenvolvimento da personalidade psicopática.